Vamos dar continuidade, apesar que o assunto é sério, mas um dos grandes assuntos do Teshuvah, conforme Hassidut, é para poder fazer Teshuvah com alegria. Por isso vamos ficar besimcha, porque o que vamos precisar agora? Muita energia para entender a aula de hoje. Nós estamos na página 193, no início da quarta linha. Repetindo um pouco o que nós estudamos. Em nosso capítulo, o Balatani está nos ensinando como realizar nossa Teshuvah Tatar. Está se tratando de Teshuvah inferior. Como realizar o Teshuvah Tatar. Como devolver o rei para as letras Yud Hei Vav que precedem o rei. Qual que é o processo? Estudamos na nossa aula anterior que a maneira de fazer isso aqui é através, em primeiro lugar, despertar compaixão sobre a nossa alma divina. Perceber o que nós fizemos com nossa alma divina. Desligamos ela da sua fonte, ligamos ela para a fonte da impureza. E não somente isso, o estrago foi muito mais. Pegamos a fonte da nossa alma, que é a tetragrama, é o rei, da tetragrama do Deus, o último rei, e também envolvemos ela para ela se abaixar do seu lugar e começar a fornecer para os lados da impureza. Quando alguém entende o tamanho da besteira que ele está fazendo e como que sua escolha foi péssima, se desligar do íntimo do Deus e escolher o lado da impureza, e no lado da impureza dos níveis mais baixos que tem que nos vimos, ele vai perceber que uma grande Rahmanut precisa muito compaixão, ele desperta muito compaixão da fonte da misericórdia de Deus para ter paixão sobre sua alma e sobre a fonte da sua alma. Mas isso é referente à sua alma divina. Isso ainda não é suficiente. Agora temos que dar um tratamento de choque para a nossa alma animal e ver que ela não nos atrapalha mais. E isso vai nos ajudar para resgatar a alma divina e devolver não somente a nossa alma para o seu lugar, para receber o verdadeiro fornecimento divino do rei Tatar, do último rei da tetragrama, também devolver ao rei Tatar para se juntar aos outros três letras. E para fazer isso aqui, início da quarta lei. Verabet, o segundo assunto que é importante. O segundo elemento que nós vimos consiste levatesh ulachnia haklipa vesitrach. Consiste em esmagar, levatesh é esmagar. O shvirat haklipa é quebrar a klipa, ou seja, subjugar a klipa, e o sitrach é o lado oposto. Se nós vamos entender o conceito de esmagar e subjugar, são palavras fortes. Quando se esmaga alguém, você realmente desestrutura ele totalmente. Ele sai totalmente diferente após de ser esmagado. Ou seja, o conceito de esmagar é totalmente oposto daquilo que nós vimos antes, despertar piedade. Piedade é algo positivo, é algo profundo na alma. Esmagar é justo no outro extremo. E esse outro extremo que nós temos, nós vamos aplicar, obviamente, sobre a alma animal que nos atrapalha tanto. Ou seja, para a nossa alma divina, devemos ter o sentimento de piedade. E sobre a nossa alma animal, devemos subjugar e esmagar. Também referente àquilo que a pessoa causou com a tetragrama do Deus, também nós vamos encontrar logo os dois detalhes. De um lado, temos que despertar piedade sobre a Shekhinah, vendo o que nós fizemos com a última letra do tetragrama. E depois, aqui, devemos despertar piedade. Mas quando se trata sobre a klipa, da onde e para onde nós mandamos a influência divina, ali vamos esmagar. Ou seja, o conceito de esmagar e piedade existe tanto em referente com as coisas que estão lá em cima e como que eles existem na nossa alma. Nossa alma, isso se
divide entre alma divina e piedade, alma animal é esmagar. Agora, como dá para esmagar? Como dá para esmagar a clipa? Antes de falar, o Balatani nos dá uma dica para saber quem que é nosso inimigo. Asher kol chayus, que toda sua existência, toda sua vida, hirak prinat gasud v'agbala, é somente grosseira e arrogância. Ela é grosseira e arrogância. Como está escrito em Tagbia, se você vai se elevar, se você vai se exaltar, Kanesha como a águia. Ela se levanta. Ela se acha o máximo. Ela tem gaiva. Ela se exibe. Ela acha que o mundo é dela. Isso é o conceito da... E temos que pegá-la justo nesse ponto. Temos que quebrar o orgulho dela. Continua Balatani. Rabitu Joachna, este esmagamento e subjugação. Ad afama mais. Temos que ir sem piedade. Temos que ir até o solo. E quando abaixamos ela, tiramos todo o orgulho dela. A gente abaixa ela mesma. Zuhi mitata ubitua. Isso é a sua morte e nulificação. Ou seja, aqui é o seguinte, normalmente nós imaginamos que tira o orgulho de alguém e sobra aquele alguém que não tem mais orgulho. Tiramos orgulho de alguém. Mas quando se trata de clipar, diz o Balatani, não tem alguém que tem orgulho. Toda a existência e todo o ser da clipar, esse orgulho, esse chutzpah que ela tem. Por isso, quando se tira o chutzpah dela, se tira aquilo que nós vamos ver daqui a pouco, aquele orgulho falso, aquilo que ela se levanta, aquela arrogância dela. Quando se tira a arrogância dela, não sobra nada, porque não tem nada além da arrogância. Ela é totalmente arrogância. Sobre isso, normalmente, tem um exemplo. Quando, às vezes tem uma pessoa que tem muito chutzpah. É interessante, a palavra chutzpah não tem uma tradução em português. Chutzpah é quando alguém se acha tão máximo que ele pode falar o que ele quer, para quem que ele quer, na hora que ele quer. Ele só vê o seu lado e acabou. Isso chama alguém que é chutzpah. E muitas vezes, essa pessoa que tem chutzpah, ele vai para uma pessoa que é muito mais elevado do que ele. Uma pessoa de verdadeira grandeza. E ele acaba chamando a atenção dele. Ele fala com ele de cima para baixo, como se ele é o máximo, e outro é nada, quando o inverso é certo. Porque ele é uma pessoa que é arrogante, tem arrogância. Mas, quando chega alguém e dá para ele um bitus, quando vem alguém e esmaga, ele fala, quem que você acha que você é? Você é um nada, você é um sem vergonha. É interessante, na primeira parte do Tânia, o Balatani também detalhando os nomes que nós podemos usar. Não são palavrões, mas são nomes realmente que podemos usar para abaixar. Você realmente acha que você vale algo, você não vale nada. E fala assim, como isso, assim que abaixa, todo esse orgulho da clipar, ela se desmonta totalmente. Por que se desmonta? Porque toda a essência dela é esse orgulho falso. Mas ainda nós não sabemos como fazer isso. Ainda temos uma pergunta. Tudo bem. O segundo assunto, que é como que devemos tratar o Nefesh Abhamit, nossa alma animal, é realmente esmagar e subjugar. Como que se faz isso? Através de tirar o orgulho dela e abaixar ele até a terra. Mas como se abaixa da terra? Não é alguma coisa física que você pode abrir a porta do carro e jogar fora. Isso é apenas simbólico. Como você consegue acabar com a clipa? Isso acontece e continua a Balatani alidei leiv nishbar venit. Quando uma pessoa tem um coração partido e venitke, ela é despedaçado. Ou seja, a pessoa realmente tem o coração partido, ela se desmonta.
E como que uma pessoa se desmonta? Como que alguém pode se desmontar? Agora vem a palavra que nos mais importante. Lias nivzor be'enov nims. Ele ganha um sentimento de indignidade e repugnância pessoal. Ele começa a ver que ele realmente é um cara repugnante. Se ele deixou isso acontecer, ele não vale nada. O cara ele tem que se ver repugnante. Agora, o fato dele ter um coração partido, o que ele fala despedaçado, despedaçado, uma palavra fácil para ler, é despedaçado e partido. Quando ele tem um coração assim, isso desmonta ele, porque na primeira parte do Tânia, capítulo 29, o Baal HaTanya nos deixou claro quem é a pessoa. Falamos diariamente, Elokai, Deus, a alma que você me deu é uma alma pura. Isso mostra que nós não somos a alma pura. Deus nos deu uma alma pura. Quem somos os nós? O nós é a nossa alma animal. Ou seja, quando quebramos o nosso coração, aquele coração é o coração da alma animal. Quando você está se sentindo com esses sentimentos de indignidade ou repugnância, isso você está atingindo um direct hit sobre tua alma animal. Não poupa ele. Não fala, olha, eu sou gente boa, como que eu vou ter um coração? Não, teu coração, por enquanto, é o coração mais ligado com a alma animal. Por isso, atinge ele mesmo. Você deve ter esses sentimentos. Agora ele vai trazer uma prova do Sagrado Zohar, que quebrar a clipa, quebrar o lado negativo, o processo é através do quebrar o coração. Conforme está escrito no Sagrado Zohar, ao Pasuk sobre o versículo. O versículo diz o seguinte: Zivchei Elokim, Ruach nishbara, lev nishbar venitke. Isso são versículos, oferendas do Deus, mas aqui se usa a palavra Elokim, não a tetragrama do Deus. As oferendas de Elokim. Quais que são? Quais que são as oferendas para Elokim? Ruach nishbara é um espírito quebrado. Lev nishbar, um coração partido. Venitke e despedaçado. Isso é o nosso coração, é uma oferenda para Eloquim. O que o Zohar está querendo dizer? Que cada oferenda que a gente traz, oferendas de animais, oferendas animais são dedicados a Deus, mas se usa a palavra a tetragrama. Que a tetragrama é Midat HaRachamim, é o atributo da misericórdia. Atributo da misericórdia, porém, o Eloquim, Aval Hashem Eloquim, porém para o nome Eloquim, que é o nome ligado. Que é o nome ligado com justiça. Nenhuma oferenda animal é trazida. Mas, por que aqui está escrito para o nome Eloquim? Aqui é uma outra oferenda, não é um animal que trazemos. Que em vez disso, a oferenda consiste em partir e remover o espírito de impureza da citracha. E diz o Zohar, sobre esse passo, que para Eloquim, para quebrar o espírito da tumada impureza da citracha, como que nós podemos quebrar o espírito da citracha, que Shalem Nishbar Venitke, quando o coração está partido. Ou seja, trazer um animal sobre o altar, no Bet HaMikdash, no santuário, no templo, ia trazer um animal mesmo. Mas se você está querendo trazer um korban, Zivchei Eloquim, você está querendo realmente usar o método que ele falou antes de esmagar e quebrar o clipar. Usa o método de Lev Nishbar Venitke, quebra o teu coração.
Ou seja, quando você traz um corban oferenda de um animal, você desperta a misericórdia de Deus. Por quê? Naquele momento, o que a pessoa pensa? Esse corban está me substituindo de uma certa forma. E Deus que aceita esse corban porque Ele tem muita misericórdia para nós. Isso eu penso que vamos pensar. Se tivesse Midat Hadin, o atributo de justiça de Deus, não tem como fazer esse geschäft. Não tem como oferecer um animal para nos substituir. Essa substituição funciona porque despertamos a piedade de Deus. A piedade de Deus aceita. Mas há um corban, há uma oferenda que também ajuda, que Midat Hadin, que é o atributo de justiça de Deus, também aceita. E qual que é? Não um animal. Mas quando nós quebramos o espírito da impureza através de quebrar o nosso coração. Isso até o Shem Elohim, o nome de Deus que representa a justiça, aceita, porque realmente fizemos um trabalho de base. Desestruturamos, esmagamos totalmente o lado oposto. Agora, nós não terminamos. O segundo assunto é subjugar o nosso alma animal. Subjugar e esmagar. Como se esmaga? Diz o Baal HaTanya, só tem um jeito. Temos que ter um coração quebrado. E como que uma pessoa pode ter um coração quebrado? Isso também não é fácil. Como se faz? Como é quebrado o espírito da Sitrach? Como podemos quebrar o nosso coração? Hine me'at mizer. Apenas um pouquinho, me'at mizer, uma ínfima parte é conseguida através de sigufim vetaniot, através de mortificações e jejuns. De novo voltamos para jejuns. Achamos que nós terminamos, mas não é bem assim. Bedorotenu ela, em nossas gerações, she'ein lanu koach litanot harbe que David HaMelech, nós não temos força para jejuar tanto quando o fez o rei David. Ele era uma pessoa que conseguiu jejuar muito. Que Merazal, conforme disseram nossos sábios, libi halal bekirbi, meu coração é um vazio dentro de mim. Por que o vazio? Diz o Talmud que ele o destruiu através dos jejuns. A palavra halal pode ser um vazio e pode ser um morto. O Baal HaTanya entendeu que a palavra libi halal bekirbi, dentro do meu coração tem um Yetzer Hara morto. Como que David HaMelech conseguiu isso aqui? Através de jejuar muito. Mas nós não conseguimos fazer isso aqui através de jejuar porque nós não temos força. E o que devemos fazer? Continua o autor do Tanya o seguinte: apesar que aqui entendemos que um pouquinho uma pessoa tem que jejuar. Ele fala que isso aqui não dá para fazer muito que nem David HaMelech. Entende-se um pouco, mas o nosso Rebbe foi contra mesmo esse pouco. Ikar, ou seja, o Rebbe achou que não se deve jejuar nada para fazer nosso tshuva, nem para esmagar nosso Yetzer Hara. Como que a principal maneira, a verdadeira subjugação, liot nishbar venit, que é para ser esmagado e subjugado, va'avarat ruach hatumah v'sitrach, e a remoção do espírito da impureza da Sitrach do lado oposto à santidade. Isso se consegue adotando uma outra linha, adotando um outro conceito. Há um conceito liot moria de Chusban. Para ser moria de Chusban é difícil traduzir isso bem. Aqui ele traduz no Tanya em português o homem contador. Diz o Baal HaTanya, não o homem contador, o dono do contador, o contador que é um dono. O próprio contador que é um dono. O que significa isso aqui? O dono da conta. Ele é o dono da conta. Existe um contador que alguém contrata, uma firma de contador, e eles começam a falar para o dono da empresa como está indo a sua empresa. Mas existe às vezes que o próprio dono da empresa, ele que faz a conta.
Ele levanta tudo, quando pagar, quando receber, estoque, prejuízos, inadimplência, assim diante. Qual que é a diferença quem faz a conta? O dono da conta, ele leva isso muito a sério. Em contrapartida, o contador, ele tem que mostrar o balancete correto. Ele encontra os erros, ele encontra um caminho como sair, tudo isso aqui ele faz com muita dedicação. Na hora que ele resolve aquilo que cabe a ele, ele dorme bem na noite. Ele entrega a conta para o dono e fala assim, me deve X para todo esse levantamento das contas que eu fiz, e saiba, aqui já tem meus conselhos, onde que você tem que cortar despesas, onde que você tem que aumentar despesas, e assim ele mostra para ele como que o negócio pode ser lucrativo. Mas apesar que tivemos grandes prejuízos, ele fala, o caminho é esse. À noite, ele dorme bem. Mas o dono da conta ele não dorme à noite. Ele logo parte para resolver o assunto, nada com aquela calma que ele viu antes. Ele dói para ele. Isso se chama alguém que é mago do Chushbon. Ele realmente, ele chega na conclusão e logo começa a implementar para resolver aquele assunto. Ele não para, não há uma divisão de tempo, e por isso, não, ele já começou. Na hora de ele fazer a conta, chegar no resultado, ele já está dentro do novo estilo. Assim também. A pessoa tem que ser memória do Chushbon. Ele tem que realmente se aprofundar. Bechol sha'ah achat, uma hora bechol yom olayl, uma hora cada dia e noite, lifnei tikkun chatzot. Antes de ele começar a seu tikkun chatzot, ele tem que entrar numa meditação. Leitboner, ele tem que se aprofundar. Bameshe pa'al v'asa bechatav, o que ele fez e causou com seus pecados, b'chinat galut hashchina. O estrago que ele fez aqui, de novo voltamos, de uma certa forma, para o número 1 que estudamos nesse capítulo. Mas aquele que ele se aprofunda, desperta a piedade. Aqui ele usa quase os mesmos argumentos. Ele de novo tem que vislumbrar as suas, as dificuldades que ele fez, tanto para a sua alma e também para a sua fonte, na tetragrama de Deus. Diz o Balatã, Bameshe pa'al v'asa, daquilo que ele causou na desvinculação da tetragrama de Deus, do rei da tetragrama, as outras letras, e conseguiu desviar a sua alma, a energia da sua alma divina, da fonte divina. Ele rebaixou a sua alma e a fonte da vida da sua alma para lugares da impureza e morte, que só Rechalot Vesitrach, que são as câmaras do lado oposto da Gdusha. E ele, nascer B'Pchinat Merkavah Lev, ele se tornou um veículo. Quando se fala no Tanya Merkavah, significa que ele está com a mão estendido para eles, esperando para eles, os lados de fornecer para ele. Ele está totalmente anulado, dependente deles. Receber deles Shefa Vechayut, deles um fluxo e vitalidade, da espírito para nutrir o seu corpo, conforme já explicamos. Ou seja, não somente que sua alma se encontra nessas câmaras da Sitra Achra, mas ela se encontrou um instrumento nas montanhas, que nem um veículo. Ela é totalmente anulado perante eles. Da mesma forma como a carruagem é anulada perante a pessoa que faz uso daquele carruagem. E por isso, ele usa quase o mesmo hitbonenut, a mesma meditação que ele usava para despertar a piedade, mas essa vez, para ele realmente se sentir super triste, abatido, indignado, quando ele percebe como que realmente é um sujeito repugnante. E quando ele faz isso aqui, de uma forma verdadeira, isso tem uma grande influência sobre esse orgulho da Yetzirah. Orgulho da alma. Você está cá com orgulho. Você fez o pior. Você é burro.
você é um balgai, você tem orgulho, você realmente não presta. Sem se prolongar mais. E eu, escutando o que você tem que falar, e você se tornou quem que me representa hoje, eu não presto. A pessoa entra nisso aqui, ele começa a sentir como que ele está esmagando esse lado oposto, e com isso ele conseguiu fazer o rapé do segundo assunto que está aqui. Ainda nós não terminamos o segundo assunto, mas eu quero introduzir aqui um conceito importante. O Balatanya, quando ele iniciou nosso capítulo, ele falou que ele vai nos oferecer o caminho verdadeiro, Emet, V'yashar, reto. O que significa Emet e Yashar? Ou seja, há um caminho que não é verdadeiro. E há um caminho que ele não é reto. Pode ser verdadeiro e não reto, e pode ser reto e não verdadeiro. O que ele está querendo dizer com isso? Emet, verdade, na linguagem hassídica, significa algo que tem continuidade. Não é passageiro. Não é uma situação que acontece e depois já era. É algo que continua e continua para sempre. Isso é chamado verdadeiro. Alguma coisa falsa, hoje ele é assim e amanhã já mudou. Tá? Ali vem a falsidade. Emet é algo que tem continuidade. Por isso diz o Balatanya, se quer que a tua tshuva tenha continuidade, você tem que fazer um trabalho de base. E qual que é o trabalho de base? Em primeiro lugar, desperta a piedade social, entende o estrago. E número 2, não deixa teu Yetzer Hara solto com todo aquele orgulho. Acaba com ele de vez. Tira as luvas e dá para ele todo o tratamento que ele bem merece. Esmaga ela até o fim. Isso não é fácil, porque você vai ter que entrar numa fase de realmente sentir teu coração partido. E teu coração partido, você vai chegar no momento que você vai se sentir um sujeito repugnante. Não precisa ter medo, logo vamos ver como vamos sair disso aqui. Tem saída. Mas isso é necessário. Com isso, você vai fazer um trabalho que quando realmente você vai fazer a tua tshuva, você vai devolver o rei para Yud Hei Vav, você vai fazer a tua tshuva com sinceridade, uma coisa você vai conseguir, que isso vai continuar para muito tempo. Porque realmente você fez isso aqui de uma forma profunda, concreta, e você realmente se estruturou diferente. Depois existe o que se chama Yashar, reto. O Talmud nos conta uma história de alguém que se chamou Rebelosa Ben Durdai, já mencionamos esse nome. Alguém que é um grande pecador, fez muito besteira na vida dele, mas ele chegou em algum lugar onde uma certa mulher, que não era grande coisa, chamou a atenção dele e mostrou para ele que era um caso perdido. Ele entendeu isso aqui como uma chamada de despertar a alma dele. Inicialmente ele tentou pedir ajuda do que ele achou que pode ajudar ele. Depois ele tentou encontrar o culpado, mas depois ele percebeu não adianta. Ele mesmo que estragou sua vida. Ele abaixou sua cabeça e chorou, e sua alma saiu com chuva. O Rebbe chorou. Quando ele falou, tem pessoas que trabalham a vida inteira para conseguir isso que ele conseguiu. Ele conseguiu isso aqui dentro de uma hora. Ele fez uma chuva tão grande, custou a vida dele, mas ele conseguiu no fim realmente corrigir seu passado e se aproximar para Deus dessa forma que desprendeu a alma do corpo. Apesar da grandeza do momento, o Hassidut explica que não é um caminho reto. Não é isso que Deus está querendo de nós. Conseguiu o resultado, mas não através do caminho que Deus está querendo. Deus está querendo que você faz uma chuva de base, passo após passo, onde você consegue depois conter e adequar a tua chuva para ter uma vida longa e produtiva. Por isso, ela é uma chuva, mas não reta. Para poder fazer uma chuva de uma forma reta e para ter continuidade, devemos passar pelos Aleph e Bet, 1 e 2 que o Balatanya menciona. Despertar a piedade sobre nossa alma e depois o segundo assunto, esmagar o lado oposto ao Kedushá, nossa alma animal, e colocar eles no lugar que eles merecem.
E aonde que é esse lugar? Nenhum lugar. Realmente esmagados para eles não existir mais, mas a continuação do assunto, se Deus quiser, na nossa próxima aula.